Seja bem-vindo ao treinamento de prontuário da instalação previsto na NR20. Eu sou o Jucimar Detoni, o instrutor deste treinamento, que estarei te acompanhando ao longo desta jornada. Vamos lá. A NR20, ela prevê a elaboração pelo empregador do prontuário da NR20. Eu estou aqui para facilitar a sua vida. Então, convido vocês a se inscreverem no nosso canal, conhecer um pouco mais sobre a nossa empresa, visite nosso site e as redes sociais. Aqui nós vamos falar sobre procedimentos de segurança pautados em normas de segurança, principalmente a NR20, previsto nas portarias 3.214/78 e a 308/2012, do Ministério do Trabalho e Emprego. Prezado aluno, você vai aprender a criar o prontuário da NR20. É muito importante que você tenha um nível técnico, pelo menos, ou uma engenharia com o seu registro em seu conselho de classe. Por quê? Porque sem esse registro em conselho de classe, você não consegue assinar este documento. O objetivo é ensinar a criar o prontuário do início ao fim para postos de combustíveis, depósito de combustíveis, depósito de gás de cozinha, ou GLP, de acordo com a norma NR20. Para que serve o prontuário da instalação, ou propriamente prontuário da NR20? Ele prevê a organização de maneira prática de todos os documentos que tramitam dentro de um posto de combustível. Então, tudo que se relacionar à documentação do posto estará arquivado dentro desse documento único para as empresas classificadas dentro da classe 1, que é da classificação da NR20. As empresas classe 2 e classe 3 que são previstas na NR20, aí são documentos separados, mas o nosso foco principal aqui são postos de combustíveis e empresas da classe 1. Então, vamos trabalhar em cima desses documentos. Vamos trabalhar junto para desenvolver as competências, as habilidades e atitudes que você tenha condições de desenvolver um ótimo trabalho. A Didática Treinamentos, a nossa empresa, ela oferece vários treinamentos, tanto presenciais quanto semipresenciais, à distância, para o desenvolvimento profissional de várias atividades do mercado da segurança do trabalho, bem como da segurança do trânsito. O treinamento é um processo de assimilação a curto prazo, por isso nós temos que tentar repassar esse conhecimento, essas habilidades e atitudes de uma forma bem prática e bem instrutiva, de forma que você desenvolva as suas atividades com a melhor forma. Então, o objetivo é que ele seja muito prático. Por isso, nós vamos fazer com que você desenvolva algumas atividades práticas nesse treinamento, que você desenvolva um prontuário, que você procure um posto para você fazer uma parceria, para você desenvolver esse treinamento, nem que nesse treinamento você não vai ter muito lucro, você não vai ter ganho, mas depois que você sabe fazer, você vai desenvolver com muita facilidade. Então, eu estarei aqui para tirar todas as suas dúvidas. A metodologia que nós usamos é a andragogia, que a didática usa, com o objetivo de ensinar métodos e técnicas de aprendizagem ao aluno com o apoio do professor, do instrutor, que sou eu, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, sempre estaremos dando todo o apoio ao seu trabalho e às suas dúvidas também. Então, a educação de adultos, ela é pautada em cima de uma metodologia, que é a andragogia, a qual falamos, e compreende técnicas e métodos didáticos de ensinar um público específico, nesse caso, pessoas que estão fora da idade escolar. O termo andragogia surgiu em 1833, só para vocês ficarem sabendo, através de um professor alemão, e depois foi disseminado na década de 70 aí por um outro admirador aí, popularizou essa metodologia. Eu gosto muito dela porque ela tem alguns princípios: a necessidade de aprender sempre, buscar conhecimento, o autoconhecimento é quando você aprende sozinho, a importância das experiências que você já tem, a exigência de aprendizado,
A aplicação prática, então o treinamento tem que ter aplicação prática e a motivação para aprender, que nós sempre estamos motivando vocês. Estudo da norma NR20. Vamos apresentar de uma forma rápida o que é o processo de elaboração do prontuário da instalação da NR20. Os assuntos que serão abordados: volume 1, projeto da instalação; volume 2, segurança na construção e montagem; volume 3, segurança operacional; volume 4, plano de inspeção e manutenção; volume 5, análise preliminar de risco; volume 6, prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios, explosões e emissões fugitivas; volume 7, plano de resposta às emergências; volume 8, capacitação dos trabalhadores; volume 9, desativação das instalações. Bom, eu deixei aqui um índice para direcionar muito bem vocês. Eu vou deixar no início, vai ter um sumário onde vocês organizarão. Pode ser que vá no teu trabalho, vai alterar o número de páginas, aí você faz a atualização, mas eu vou deixar um sumário pronto, já direcionado com as páginas certinho para você se localizar dentro do trabalho, que será desenvolvido em 9 módulos, mas ele tem uma sequência lógica das páginas. Volume 1, projeto da instalação, construção e montagem. Em regra, as instalações dos projetos, os aspectos de segurança serão levados muito em consideração. Então, a integridade física dos trabalhadores depende da construção, depende da preocupação do proprietário com relação ao seu projeto, se esse projeto foi bem elaborado, se ele foi atualizado, se ele está em dia. Então, é bom que você já busque na NR20, no item 20.5, estude sobre as classificações também, o que é uma classe 1, o que é a classe 2, enfim. A construção e montagem de um posto. A construção e montagem de um posto, ela deve estar exatamente como está lá no posto. Então, não podemos, de maneira nenhuma, ter alguma coisa que esteja lá desenvolvida ou alterada que não esteja no projeto. Então, é isso que tem que ter. Então, nesse anexo do volume 1, é muito importante que a planta esteja devidamente atualizada e anexada no final deste módulo, conforme orientações que eu estarei passando. Outra coisa que é muito importante nesse módulo é o desenvolvimento do projeto da área classificada. Esse projetinho, alguns postos podem encontrar ele pronto, porém, caso não encontre, você vai orientar ao proprietário que use desta norma através de um engenheiro. Ele deve ter seu engenheiro de confiança, e aí ele vai passar essa NBR, ou o número dela pelo menos, e é importante que essa pessoa saiba que ela tem que atender a essa NBR, é muito importante. Ela traz as áreas classificadas, em zona 0, em zona 1, em zona 2, ou não classificada, que são os locais onde tem maior risco, e são geralmente nos entornos onde tem a maior emissão fugitiva, que são os gases inflamáveis, com risco de explosão, incêndio, etc. E contaminação às pessoas também que estão ali trabalhando. Já no volume 2, a segurança na construção e montagem, nós estamos mais preocupados com a segurança, são os registros de execução do projeto, os registros de teste de pré-operação, a sinalização, os checklists que comprovam que esse projeto continua sendo seguro, que os devidos itens de segurança ali instalados, eles continuam sendo mantidos. Então, os equipamentos em bom funcionamento, enfim, é uma comprovação de tudo isso. Volume 3, segurança operacional. Aqui você deve elaborar, documentar, implementar e manter atualizado todos os procedimentos operacionais, que contemplam os aspectos de segurança da operação do posto. Pode ficar tranquilo que já eu desenvolvi esses procedimentos, de repente você precisa fazer alguns ajustes, algumas coisinhas mais básicas, mas é importante que você também entenda bem o item 20.7 da NR20, procure estudar ele, procurar tirar suas conclusões, e aí pode debater comigo também, tirando suas dúvidas, enfim.
Então, no processo de transferência, por exemplo, de combustíveis, tem que ter um processo, no processo de abastecimento tem um processo, mas isso tudo está devidamente elaborado e detalhado num vídeo, e também vai ter o anexo desse documento para vocês conseguirem conciliar. Volume 4, plano de inspeção e manutenção. O plano de inspeção e manutenção deve abranger, no mínimo. Então, esse plano é um plano, você vai desenvolver um plano dizendo quando que você vai fazer a devida inspeção e quem vai fazer e por quê, enfim, são detalhes, são comprovações e são documentos previstos no item 20.8 da NR 20, aonde você deve cumprir. Então, ela prevê uns detalhes mínimos que você deve fazer. Isso também estarei passando para vocês. Então, neste item da NR 20, ela vai falar também das permissões de trabalho, algumas coisinhas que não são rotineiras, enfim, né? É muito importante que também as situações do contratado seja verificado e seja documentado. Então, tudo, a um terceiro vai fazer uma manutenção, deve estar descrito ali nesse documento, eu vou estar explicando isso mais para frente, que foi feito pela empresa X e tem a assinatura do ciclano. A inspeção de segurança e saúde no meio ambiente, do ambiente de trabalho e meio ambiente também, é muito importante, então isso também deve ser anexado também, isso junto ao prontuário da NR 20, então é muito importante estar, depois eu vou definir exatamente quais são os documentos em cada módulo que vão sendo anexos para a comprovação. Volume 5, análise preliminar de riscos e perigos. A análise de riscos da instalação deve ser estruturada em base de uma metodologia. Eu vou apresentar uma metodologia para vocês, conforme o item 20.10 da NR 20, nós temos que apresentar essa análise de risco. Então, já existe uma análise pronta, então algumas alterações que você pode ter que fazer devido a alguma coisa diferente no local que você está atendendo ali, no posto que você deve estar atendendo. Volume 6. Prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios, explosões e emissões fugitivas. São os vazamentos de possíveis vazamentos de gás, de inflamável e tóxico que pode estar vazando por ali. O empregador deve elaborar um plano que contemple essa prevenção de vazamentos. Também é um documento que comprova o plano de prevenção que você vem fazendo para evitar que seja afastada também os riscos de explosão, as centelhas elétricas, as faíscas, solda, curto-circuito, etc., conforme o item 20.12 da NR 20. Então, os ensaios de estanqueidade, a parte elétrica das bombas, etc. São vários exemplos aí que a gente pode citar. O controle das fontes de ignição, então todos os equipamentos elétricos, eletrônicos, móveis, portáteis, celulares, tablets, enfim, que entram junto com os clientes, tem que ter orientação, todos os equipamentos que são instalados devem estar devidamente de acordo com a NR10, que fala sobre a segurança da eletricidade, com os controles de fonte de ignição. Então, aqui um exemplo do celular, que é um dos vilões, né? Volume 7, o plano de resposta à emergência. Então, eu tenho que ter um plano, conforme o estado, vai ter algumas diferenças significativas, porque este plano ele tem que bater junto com o plano da brigada. Então, a NR 23. Então, deve elaborar e implementar o plano de resposta à emergência articulado com a brigada. Então, o item 20.14, que prevê isso, ela não dá detalhamento, porém, então você tem que ver o teu estado, o bombeiro do teu estado, o que ele está te propondo. No caso aqui, eu usei uma norma do estado do Paraná, onde tem a NPT 17, é uma norma do bombeiro do estado do Paraná que orienta sobre o plano de resposta à emergência. Nesse caso foi no Paraná, então eu tive que conciliar e eu achei ela muito importante, né? Então seria fazer o mapeamento bem certinho de rota de fuga, ponto de encontro, tudo direitinho, né? Conforme a planta do posto, né? Isso é muito importante. A comunicação de ocorrências também é muito importante, no caso de explosão, de incêndio, tem que comunicar o órgão regional aí do Ministério do Trabalho, né? Ou em sindicatos, conforme a categoria profissional aí, né? No caso, as contratantes também
devem ser levadas em consideração que elas devem ter permissões de trabalho, elas devem ter treinamentos, esses treinamentos devem ser arquivados lá no módulo 8, tudo direitinho. Volume 8, capacitação dos trabalhadores. Deve ser realizado de imediato os treinamentos e as atualizações quando necessário. Então, por exemplo, quando ocorrer alguma modificação muito significativa, morte, ocorrência de ferimentos, queimaduras, etc. Senão ele deve seguir o que prevê a NR20, os vencimentos, que normal é a cada 2 anos. Né? Mas eu estarei relacionando mais para frente isso também, né? Agora logo na sequência. Então os treinamentos são divididos pela NR20 da seguinte forma: curso de integração, curso básico, curso intermediário, avançado 1, avançado 2 e o curso específico. O curso de integração é para aquela pessoa que não tem contato nenhum com o produto, conforme item 20.11.3, previsto na NR20. Então, aquela pessoa que faz o curso, ele não tem vencimento, só se tiver alguma ocorrência no posto, senão esse curso não há a necessidade, faz uma vez e não atualiza ele mais. O curso básico, ele é previsto para você, para a pessoa que tem uma vez na semana ou 2 vezes na semana, ela vai lá e faz um abastecimento. É o caso de um gerente que não é a rotina dele, ele só vai lá, então, uma outra vez. Então, nesse caso, 8 horas, renova o curso em 3 anos. No curso intermediário, que é aquela pessoa que tem um contato direto na manipulação e transferência de produtos, conforme os itens da NR20, 20.11.5, 20.11.6, ele tem que atualizar o curso a cada 2 anos e ele faz um curso de 16 horas chamado de curso intermediário. Já o curso avançado 1, avançado 2 não compete a postos, melhor dizendo. Ele compete a áreas, locais de armazenamento da classe 2, no caso o avançado 1, e classe 3, no caso o avançado 2, que seria 32 horas. Então, isso são motoristas, quando entram em bases maiores, conforme o nível de armazenamento, que está previsto lá a divisão dessas classes na NR20. O curso específico, toda pessoa que faz parte da parte da brigada ou do plano de emergência tem que ter o curso de 16 horas. Ah, mas ele é do caixa, ele só não. Se ele faz parte do plano de brigada ou do plano de resposta à emergência da NR20, ele é obrigado a fazer o curso de 16 horas, que é junto com o pessoal aqui com os frentistas. Né? E aqui tem o cronograma de renovação, são 4 horas, 3 anos o básico, intermediário e 2 anos. Volume 9 fala sobre a desativação das instalações. Então, tem que deixar preparado esse módulo, porque caso seja feita uma desativação do posto, deve-se prever toda a segurança, o meio ambiente, enfim, conforme as normas, tanto nacionais ou, na falta dela, as internacionais. Tá? Então, não é simplesmente abandonar um posto. Deve-se tomada todas as precauções, que ninguém entre ali e fazer um churrasco em cima de uma bomba, onde pode vir a explodir tudo, né? Enfim, ou qualquer pessoa que venha ali, coloque fogo e venha a explodir tudo, atingindo as casas da vizinhança também. O prontuário da NR20, ele é previsto aqui no item 20.19.1, onde ele cita os itens que nós estamos falando dos nove módulos. Porém, a ordem não é a mesma, a ordem dos fatores não altera o produto. Né? Então, existem alguns itens desencontrados dentro da norma que nós temos que cumprir, então, portanto, ela não segue 100% essa ordem, a ordem dos fatores não altera o produto. Tá? É muito importante que vocês saibam isso. Então, se vocês forem ler aqui, ele vai ter algumas diferenças significativas na ordem que nós estamos desenvolvendo os 9 módulos, mas não tem problema nenhum não, tá? Então, pode continuar tranquilamente. Então, porque você pode ter parte de desativação de um lavacar dentro do posto, que você deve documentar isso, né? Porque você comprovou lá no início do prontuário que você tinha esse lavacar, você tinha um elevacar, você tinha alguma coisa funcionando ali, então no ato de desativação, você tem que dar baixa disso, eu tenho que colocar no módulo desativação, então, ou até a desativação total do posto.
Então, concluindo, conhecer a norma NR20 é um dos primeiros passos para que você consiga desenvolver e dar suporte, prestar uma boa consultoria no momento de você desenvolver e prestar as informações corretas sobre o prontuário da NR20. É sempre importante também compartilhar essas informações com outros profissionais, onde você tem uma segunda, uma terceira visão, para você ter o maior número de acerto nas decisões que você passa as informações ao teu cliente. Muito bem, pessoal, vamos ao trabalho dos arquivos. Nos próximos vídeos vocês vão ter 9 vídeos em arquivos HP5, são vídeos interativos, onde você vai ver eu falando dos tópicos de cada arquivo e depois você vai ter o arquivo para você baixar em Word, um documento em Word, e aonde você está, ele é editável, você vai preenchendo exatamente conforme vai sendo organizado aí as etapas do treinamento. Depois a gente vai propor uma atividade aí para vocês. Muito obrigado!